Oi, gente! Vamos chegando. Que bom que vocês chegaram aqui na aula de matemática. Eu sou a professora Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias. E a gente vai continuar a falar sobre a sequência 2 do volume 4 de vocês, do Aprender Sempre, tá certo? Tá aí o nosso título na lousa. A gente tá falando de um feixe de retas paralelas. Feixe quer dizer um montão, né? Um montão de retas paralelas cortadas por duas transversais. Isso daí dá pra gente um teorema muito importante que recebeu o nome do Tales. Lembra dele? A gente contou um pouquinho da história, falamos sobre o experimento e a gente vai retomar isso. Na verdade, a gente está falando de razões, né? Proporções, só que no caso entre segmentos de reta, beleza? Hoje a gente tem uma convidada diferente aqui, que eu vou chamar para cumprimentar vocês. Oi, Inês. Oi, professora Viviane, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Inês. Aqui no Centro de Mídias, estou junto com a professora Roberta no ensino médio. E hoje vim a convite da professora Viviane. Obrigada, professora, aqui mediar essa aula do 9º ano. Então, pessoal, sejam bem-vindos, participem da aula. Se você está no chat da sua turma lá para participar com o seu professor, mande a resposta lá para o seu professor também. Tá bom? A gente vai estar aqui para divulgar seu nome, o resultado da sua atividade e tudo mais. Também vamos aproveitar já para dar uma boa tarde para alguns professores que estão aí no chat, né, professora Viviane? Então, boa tarde aí, professor Celso, professora Heloísa, a professora Roberta, que está assistindo também a nossa aula, o professor João Ribeiro, o professor Gerval e a professora Cecília. Vamos começar, professora Viviane? Vamos começar. Eu também quero dar boa tarde aqui para o Moisés, que já chegou aqui no Instagram. Eu tenho alguns alunos que acompanham a gente aqui, viu, Inês, pelo Instagram, mandando resposta. O Moisés chega até antecipado, ele não gosta de atrasar, não. E a Monique Alves também entrou aqui, já dando boa tarde para a gente. Vamos acompanhar a nossa aula. Então, olha aqui na nossa telinha, vamos ver o slide que a gente já viu anteriormente, tá certo? A gente está nessa habilidade 0924, é a habilidade da série de vocês. A gente já viu lá no segundo bimestre, vocês vão encontrar aulas aí com o nome de Teorema de Tales, Tales de Mileto e também Tales e suas aplicações, tá certo? Lá no segundo bimestre a gente fez algumas dessas aulas. Então, hoje a gente quer o quê? Calcular a razão entre segmentos, né, no Teorema de Tales, e calcular valores desconhecidos aí entre um segmento e outro, tá certo? E o nosso objeto de estudos aí são as retas paralelas. Veja, é importante que seja paralela, tá? Tudo isso que a gente está falando é só se as retas forem paralelas, cortadas por transversais. Se por acaso você tiver segmentos de retas e não aparecer a palavra paralela aí, não funciona nada disso, tá certo? Então, vamos continuar então para o nosso slide de ontem, ó. Ontem a gente concluiu o seguinte, que um feixe de retas paralelas cortadas por transversais determina, né, esse feixe determina segmentos proporcionais. Quando a gente fala proporção, a gente quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, ou quantas vezes uma coisa é menor que a outra. Então, pensando nas aplicações aí de multiplicação e divisão, tá certo? Então, aí a gente tem esse esquema aí sobre o Teorema de Tales, que foi aquele experimento, né? Observando os raios solares, ele concluiu aí que medindo sombra da pirâmide, né, com a sombra da estaca e a altura da pirâmide com a altura da estaca, ele determinou aí um teorema importante, tá bom? Então, vamos usando esse esqueminha aí, conforme a aula de ontem. E aí a gente determinou o seguinte, ó, pensando aqui que aquela estaca, aquela figurinha aqui da ponta, né, aquele triangulinho aqui da ponta, eu coloquei ele mais para dentro aqui, tá bom? É a mesma coisa, como se eu tivesse colocado ele na frente aí da sombra da pirâmide maior, né, da sombrona da pirâmide aí. Então, a gente fala o seguinte, ó, como o R e o S é paralelo, e a gente usa esse símbolo aqui, ó, duas barrinhas, né, paralelas aí, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o X sobre o Z, ele é proporcional, né, equivalente ao Y sobre o W. Essa é uma possibilidade, tá certo? Que a gente escreveu assim. Se você olhar, né, nesse sentido aqui. Desde que você mantenha a ordem, você pode fazer outras relações aí. Você pode olhar assim também, né? Se você colocar o X sobre o Y, então você tem que colocar o Z sobre o W aí para você montar essas duas razões. Então, aqui a gente está determinando que proporção é quando você iguala duas razões. Certo, certo, Inês? Isso mesmo. Além disso, a gente poderia até falar para o aluno. Ele poderia começar também de baixo para cima, né, professora Viviane? Isso, ele só precisa manter, né, a ordem aí. Se você inverter esse lado aqui, né, você tem que inverter o outro.
Se você colocar o Z em cima, você tem que pôr o W em cima também. Mesma coisa do outro lado. Então, desde que você mantenha a ordem do que você está fazendo, tem que ter um olhar atento nisso. Os cálculos são simples, né? Então, há duas maneiras da gente saber se eles são proporcionais. Ou a gente divide e tem que dar o mesmo resultado, ou vale a propriedade fundamental, que é aquela que é multiplicar em cruz, né? Multiplicar os extremos pelos meios, tá certo? Então, vamos fazer a atividade aí, ó. Lá na página 82 de vocês, aí do caderno do Aprender Sempre, tem o exercício 4. Tem uma série desses exercícios e hoje a gente vai fazer o 4, tá certo? Tá assim, ó. Considere as retas R, S, T, U paralelas, ó. Então aqui ele tá dizendo que é paralelas. Começou a falar em coisas paralelas, você já desconfia, né? Que é o Tales, não é mesmo? Isso mesmo. Quando eu tô estudando, eu já falo, puxa, tem uma dica aí. Eu não sei se é, mas eu já vou desconfiar. Correto. Beleza? Porque se for mesmo, a gente já vai pensar nas proporções. A gente tem que montar duas razões e tem que valer a regra de 3 ou a divisão tem que ser igual. Isso mesmo. Beleza. Então tá assim, ó. Adotando o teorema de Tales, determine a razão de semelhança. O que é a razão, né? É aquela divisão que a gente faz. Se a gente fala que é razão de semelhança, é aquela que vale para qualquer duas razões, quaisquer duas divisões que você encontrar aí. Então, ele tá pedindo nestes casos aqui, ó. Lá na página 82, eu vou fazer a atividade A, 4A. Ele tá dando as razões. Veja a ordem, ó. Ele tá querendo saber se AC sobre CE é proporcional ou é igual, né? Tem essa mesma razão, é equivalente ao BD, DF. O que eu faço? Eu divido e vejo. Se for igual, então eu já sei qual que é a razão. Tem que ser igualzinha para todo mundo, tá, Inês? Sim, com certeza, professora Viviane. Tem um truque, né, que se a gente quiser ver, deixa eu ver. Ó, o AC é esse pedacinho aqui, tá certo? Que vale 3. E o CE é esse pedacinho aqui. A Inês já sabe de cabeça quem é. Se você sabe de cabeça aí, fala pra gente qual que é. Aí a Inês conta pra gente, ó. E aí ele quer comparar este com este, tá certo? Então vamos montar as razões, mas de cara a gente já consegue saber qual que é a razão de semelhança, ou seja, quantas vezes, né, um segmento é maior que o outro. É isso que ele quer saber. Com certeza. E aí a gente vai ter um número, que pode ser um número inteiro, se você estiver comparando do maior para o menor, ou uma fração se você estiver combinando do menor para o maior. Do jeito que ele colocou aqui, ó, aparentemente, ó, tá indo de 3 para 9. Então tá diminuindo, né? Então tá menor aí nesse caso. Vamos ver, eu vou fazer esse e depois eles fazem o próximo, tá bom? Então eu coloquei assim, ó, AC vale 3, lá a razão é dada já, sobre o CE, que é 9. Lá do outro lado eu tenho o BD, que é 4, e o DF, que é 12. De cara que a professora Inês chegou pra mim e falou, Vivi, eu já percebi o que é aí, né, Inês? Ó, se a gente olhar aqui, né, a gente já vê que é quantas vezes maior o de baixo, hein? 3 vezes, né? 3 vezes, né? Se a gente olhar, a gente percebe que o segmento maior aí, ele é 3 vezes maior para os dois lados, ó. O 4 vezes 3 dá 12 e o 3 vezes 3 dá 9. Mas outra maneira que a gente tem também é dividindo todo mundo, simplificando, ó. Se você dividir em cima e embaixo por 3, você vai ter 1/3 na primeira razão, né? E se você dividir em cima e embaixo por 4 aqui, você também vai ter 1/3. Ou seja, da maneira que foi apresentada, a razão de semelhança aí é 1/3. Isso mesmo. E ainda nós podemos mostrar como o professor Gerval mandou pra gente lá no chat, Ótimo. né? Colocando a propriedade fundamental. A multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Vamos testar, ó. Eu Vamos. gosto assim. Então vamos escrever de novo, ó. 3 nonos igual a 4 dozeavos. Se eu não errar aqui as continhas, vamos ver quanto que dá, né? 9 vezes 4 costuma dar 36, né, Inês? Dá Costumava. 36. E 3 vezes 12 também? Também. 3 vezes 12 também dá 36. Então, a gente consegue provar que elas são, né, proporcionais. Mas a pergunta, na verdade, qual é a razão, tá certo? Nesse caso, a gente está mostrando aí que eles são proporcionais, porque vale a regra de 3. Mas a razão de proporção aí é 1/3, né, no caso, se você olhar de cima para baixo, tá? Do jeito que ele colocou ali, do AC para o CE. Então, a professora Cecília, lá no chat, faz uma pergunta. Quando a gente fala em razão entre segmentos ou razão de semelhança, a gente está falando em duas coisas... São sinônimos? Sim, nesse caso sim, tá? Quando a gente faz... Lembra o que é semelhança? A gente vai voltar a falar sobre ele daqui 2 aulas. Quando a gente fala que uma coisa é semelhante, a gente vai determinar o seguinte. Tem a mesma forma,
né? Tem o mesmo jeitão, só que ele é um pouco maior ou um pouco menor. É isso que é ser semelhante. É a mesma figura, tá certo? Nesse caso, a gente está falando de segmentos, mas a gente já falou bastante de triângulos. Quando que dois triângulos são semelhantes? Quando eles têm igualzinho, né? O mesmo formato, os ângulos são iguaizinhos, só que os lados de um é algumas vezes maior ou menor que o outro. Ou você amplia ou você reduz. A gente chama isso, o quanto você está aumentando e o quanto você está reduzindo, é a razão de semelhança. Isso mesmo. Então, professora Viviane, será que a gente pode concluir que, neste exemplo, o correto mesmo seria eu pensar que do 3 para o 9 eu estou ampliando 3 vezes, e do 4 para o 12 também ampliando 3 vezes, ou eu posso dizer que a razão de semelhança é 1/3? 1/3, se você olhar de baixo para cima, daqui para lá também você fala, né? Que foi reduzido 3 vezes, né? 9 para 3 foi reduzido 3 vezes. Então, a palavra redução e ampliação aí vai depender do seu olhar, né? De quem você está olhando primeiro. Se tem um negócio menor e está aumentando, você está ampliando. E se ele está grande e está indo para menor, você está reduzindo. De qualquer jeito que você olhar, ou vai ter que ser 1/3 subindo, né? Diminuindo, ou 3 vezes aumentando. Beleza? Muito bem. Muito bem. Boa discussão, né? Adorei. Vamos dar seguimento aqui, vamos ver o que... Tem mais gente comentando aí, ó. O professor João Ribeiro falou que a aula está ótima e só, por enquanto. Só. Então agora vamos deixar para eles fazerem uma vez de vocês, ó. Vocês vão fazer a letra B aí na página 82. Ele tá dando mais duas razões aí, né? 4 segmentos e ele quer saber qual é a razão de semelhança. Tem que dar igualzinho os dois lados, viu, gente? Senão não valeria o teorema de Tales. Mas como ele disse que as retas são paralelas, então a gente já vai ter que achar algo igual. Isso mesmo. Então, pessoal, resolve, encontra essa razão aí de semelhança, tá bom? E aí, manda pra gente lá no chat, pra gente ver que você tá entendendo o que a gente tá falando aqui. A gente vai dar pra vocês 2 minutinhos, professora Viviane? Ótimo. Já voltamos. Voltamos à atividade. Professora Viviane, eu gostei de ver os alunos lá do professor Celso colocando que a razão é 0,4, 4 décimos. Poderia até ter colocado a resposta na forma fracionária também, né? Pode. Não tem problema que quando a gente está tratando de razão, né? Apesar de que os números aqui aparecem pra gente em formas decimais, né? E a gente ficaria melhor se a gente tivesse colocado em decimal. Mas o que eu coloquei aqui pra vocês, eu vou deixar em fração, tá bom? O professor Gerval colocou em fração lá no chat. Colocou lá 2/5. 2/5. A Monique também escreveu aqui pra mim, ela achou 4 décimos, a razão. O Moisés mandou uma foto aqui da atividade que ele fez. Ele falou que o segmento de baixo aumentou 3 vezes na atividade anterior. E agora vamos ver
ver então como ficou esse. A gente vai montar na forma que está escrito lá a razão, tá certo? Então o AC vale 3, a gente já identificou aqui, ó, AC, e agora ele quer comparar com o EG. EG é 7,5. Então 3 sobre 7,5 tem que ser igual, já que são proporcionais, já que vale o teorema de Tales, BD, ó, BD, que vale 4, e FH, né, que vale 10. Ó, eu queria só chamar a atenção para vocês o seguinte, veja que ele está comparando, ó, ele chamou esse primeiro com esse. Então, do outro lado, lá na transversal, você tem que usar esse mesmo valor aqui, tá certo? O equivalente lá ao termo, ao segmento correspondente, sempre assim, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer? Tem várias maneiras, ó, eu posso simplificar esta, né, por 2, ó. Quando eu simplificar, essa daqui daria também, mas eu vou só copiar aqui, né? Vai ficar 2/5. E aqui a gente vai simplificar do lado de cá. Na verdade, eu vou fazer uma divisãozinha, né? Na verdade, daria também para fazer a simplificação, mas eu vou colocar em decimal. 2/5 e 3,75 décimos, né? A gente simplifica as casas decimais, não é isso? Colocando 0 para todo lado. E aí a gente pensa, quantas vezes o 75 cabe no 30? Não cabe nenhuma vez, põe o 0. Pede uma licença para falar, eu vou começar a quebrar esse número para caber no 30, né? Quebrar em décimos. E aí a gente chega aqui no 4, né? Peraí, acrescenta um 0 aqui, né? Acrescenta um 0. E aí vai dar 4 vezes 75. Vamos chegar no 300 e não vai sobrar nada. De fato, este valor vale 0,4 e este daqui também vale 0,4. Então, como vocês acharam aí, a razão é essa. Significa que daqui para cá, ó, houve um aumento aí de 40%, a gente pode ler assim, né? Ou o número 3, ele é 40% do 7,5, tá certo? Assim a gente faz pro outro lado também, ó. Daqui para cá, a gente percebe que o 4 aí é 40% de 10, que a gente pode ler dessa forma também. Eu vou subir a resposta em fração que eu preparei para vocês, ó. Isso aí eu fiz só pra gente concordar com as respostas que foram mandadas aqui no Instagram. Eu coloquei assim para vocês, ó. Eu simplifiquei aqui, na verdade, eu igualei as casas decimais, né? Coloquei uma vírgula e um 0 ali. E aí eu percebi que é divisível por 5 em cima e embaixo. E aí eu cheguei no 6/15, dividi por 3 em cima e embaixo, ficou 2/5 dos dois lados, tá certo? Então essas duas representações são iguais. Repare que o 5 é maior, portanto ele representa o nosso segmento maior, tá certo? O 2 aqui, ó, vai representar o segmento menor. Certo, Inês? Quer Isso mesmo. Complementar? Quero mandar um abraço lá para os alunos da Escola João Evangelista Costa, da Sul 1, que mandaram as respostas lá para a professora Mônica, e o professor Adenildo, que está falando para dar um alô lá para os alunos do 9º ano A, B e C da Escola Armando Dias, de Várzea Paulista, que fizeram a avaliação do SAEB hoje. Ah, é mesmo. O Moisés também comentou aqui que ele fez a avaliação do SAEB. Ele, né, alguns alunos vão comentar comigo depois e depois eu vou dar uma olhadinha, que eu não vi ainda essa prova. Você viu como ficou? Não, ainda não vi. A gente não tem acesso, né? Não. O professor aqui no Instagram está falando, você poderia dar um exemplo prático? Sim, nas próximas aulas a gente vai dar alguns exemplos práticos. A aula de hoje é só para a gente experimentar se vale as proporcionalidades, se de fato os nossos segmentos são proporcionais. Se tudo que eu relacionar de um lado da nossa paralela, de um lado da nossa transversal, vale para o outro lado. Essa é a nossa ideia hoje, tá certo? Certo, mas se os professores não quiserem esperar, né, nós temos aulas lá do ensino médio, falando também de Teorema de Tales. Então, pessoal, entra lá no repositório e procura, você vai encontrar aulas lá. E com exemplos práticos, tipo calcular o tamanho de uma ponte que passa um rio, né? Tomando como pontos árvores e assim por diante. Então, lá no material do ensino médio, pessoal. Entra lá e procura. Dá para calcular alturas, né? Alturas Sim. de prédios, dá pra gente calcular escadas, né? Rampas, essas coisas. A gente vai fazer alguns desses exercícios, tá bom, professor? Então, aguarde a nossa próxima aula aí. Vamos lá na página 82, a gente ainda tem algum tempo, vamos tentar fazer alguns exercícios aqui, ó. Tá assim, observe a medida entre as retas a seguir. Então, a gente tem essas retas e ele fala o seguinte, eu quero saber quem é o X,
o Y e o Z, sabendo que R, S, T e U são paralelas. Aqui, ó. Disse que é paralelas, então a gente pode assumir que esses segmentos aí, aos pares, né, eles são proporcionais. Beleza? Aí a gente vai olhar aqui para o nosso desenho. Veja que a gente tem várias letras, ó. Letra Z, letra X, letra Y. O exercício quer que a gente ache todas essas. Então, você tem uma dica para a gente escolher aqui como que a gente olha esse desenho? Tenho. Vamos lembrar que você falou muito bem dito aqui que a gente está pensando no Teorema de Tales como uma proporção, né? Uma regra de 3. E o que é a regra de 3? É aquela regra onde você vai ter 3 valores e um desconhecido. Então, nós vamos procurar entre as paralelas um conjunto de pedacinhos que são numéricos e em outras paralelas, onde eu tenho um número e uma letra. Isso. Essa é a dica. Essa é a dica. Então, a gente quer saber cada letra, tem que achar uma por uma. Porque se a gente tem mais de uma letra, vira uma função, aí fica mais difícil. Então, vamos olhar para o nosso desenho e escolher aquelas razões que a gente consegue montar que só tenha uma letra, tá? Aí a nossa dica, tá certo? Então, eu vou resolver esse e depois vocês vão fazer outros. Eu escolhi aqui, ó. Eu fiz de conta que não tem esses dois aqui. Veja, são 2 letras, tá difícil de calcular. Então, eu vou olhar apenas para esses pedaços aqui, ó. 5 com 10,5 e o 6 com o Y. A Inês também tem uma dica aí pra gente desconfiar de quanto que dá mais ou menos, né, Inês? Sim, porque se eu pensar no 5 e no 10, eu tô vendo que o 10,5 é um pouquinho mais do que o dobro de 5. Então, eu posso entender que o Y vai me dar um valor que é um pouquinho maior do que o dobro de 6. 2 vezes 6, 12. Então, vai ser um pouquinho maior que 12. Não é, Viviane? Perfeito. Se a gente não consegue achar de cabeça, rápido a gente faz a regra de 3. Certo? E veja, você pode fazer 5 com 10,5 ou 6 com Y, tá bom? Também você poderia fazer o 5 com 6 e o 10,5 com Y, que dá na mesma, tá certo? Então, eu coloquei para vocês olhando verticalmente aí, como a professora Inês observou, tá bom? 5 com 10,5 e o 6 com Y. Foi a forma que eu encontrei. Daria para fazer de outro jeito? Ficaria muito mais difícil, tá certo? Vamos fazer assim, então. Calculando isso daí, o que a gente tem, ó? Usando a regra de 3 mesmo. Eu fiz essa continha cruzadinha, ó. 5 vezes Y tem que ser igual a 10,5 vezes 6. Olha o que eu fiz aqui, ó. O 5, né, que estava multiplicando, eu dividi os dois lados. Eu fiz uma simplificação aqui, ó. Quero que vocês Tem gente que não gosta, mas eu quero que vocês aqui no nono, vocês têm que usar essas coisas para vocês criarem habilidades, tá certo? Então, quando a gente está fazendo exercício, a gente tem que explorar tudo que a gente aprendeu aí das frações. E aí eu percebi, ó, que como termina com 5, né? Dá para simplificar esses dois números aqui. E aí eu dividi 10 por 5, que dá 2, né? E 0,5 por 5, que dá 1/10. Então, simplificando aí, a gente vai ficar 6 vezes 2,1. E como a Inês já tinha desconfiado aí, né? Deu 12 e um pouquinho, 12,6. Beleza? Muito bem. Muito bem. Então, esse eu vou deixar assim, porque agora eu quero que vocês calculem as outras letras. A gente já sabe, então, quanto vale o X, tá certo? A gente já sabe quanto vale o Y, que a gente calculou. Esse valor aqui, ó, 12,6. Então, quanto será que vale o X? Esse tá fácil. 1 minuto, será que dá, Inês? Dá. Esse tá Ele assim. vai... A dica, pessoal. Dica. Olha ali só do lado direito. Muito bem. É isso, do lado direito da sua telinha. A gente volta em 1 minuto para corrigir e terminar nossa aula.
Professora Viviane, voltamos. Tivemos uma resposta aqui. X é 14,7 e Z 12,5. Será? O povo já foi além, né? A gente vai calcular só uma aqui, porque tá acabando a nossa aula, subir a resposta aqui para vocês, ó. Então eu tô olhando só pro lado como a professora Inês disse, né? Eu sei que a soma desses segmentos tem que dar 33,6. Então eu somei o 6 com o X, com o 12,6 que eu já tinha encontrado, tem que ser igual a 33,6. Somando 6 com o 12,6, 18,6. E aí eu subtraí 18,6 dos dois lados, a gente achou x igual a 15. Na aula que vem a gente vai retomar um pouquinho desse exercício que não deu tempo de explicar direito e a gente vai dar mais seguimento, tá bom? Tem mais esta aula de Tales que a gente vai fazer e a gente vai fazer mais algumas sobre semelhança de triângulo, tá certo? Isso mesmo. Pessoal, não esqueçam de fazer a tarefa desta aula e também avaliar. Vai aparecer para você aí o QR Code, o link. Entre lá e diga o que nós precisamos melhorar aqui no Centro de Mídias para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste. Não é, professora Viviane? Certo. Obrigada, Inês. Obrigada, professores. Obrigada, pessoal que está acompanhando aqui no Instagram. E a gente volta segunda. Tchau, tchau.